Quando a gente está fazendo vetorialmente, a gente está fazendo um sisteminha. Tá? Bom, posso propor essa? Posso. Por que eu estou fazendo isso? Para simplificar isso aqui. Mudança de variáveis e integrais. Essa parte vai ficar fácil. Vamos lá. Então, tinha uma integral aqui. Estava no mundo X, foi parar no mundo Y. Depois a gente vê o que vai acontecer com essa região. Mas seja lá o que for, a região ômega aqui no mundo X agora tem novas. Ela é descrita de forma diferente no mundo Y, beleza? 1 sobre 2π e sobre 2. Vai fazer determinante da matriz de covariância meio exp de menos meio. Se eu puser isso aqui, fica obviamente y transposto, matrizinha menos 1, y, certo? E agora, o problema está aqui. Bom, senhores, quando você muda de dimensão numa integral, o que acontece é que como você mudou as dimensões para uma dimensão nova, você precisa ter um fator de reescala da área. Imagina que você tem uma figura, imagina 2D, você tem uma figura, tem essa área aqui. Se você encolher essa figura, a área, vamos supor que você aperte ela só de assim, ela fique assim, tá? A área não é mais a mesma, certo? Mas transformação é só uma. Calma. Estou falando genericamente. Genericamente, se você apertar, mexer, mudar a área, muda de tamanho, certo? Então precisa multiplicar por um fatorzinho de correção para que a área continue sendo a mesma nos dois mundos. Esse fatorzinho de correção se chama jacobiano. Jacobiano da transformação. Toda transformação de coordenadas tem o seu jacobianozinho. E isso aqui significa, fica desse jeito. Determinantes da matriz jacobiana de n dimensional no mundo y, certo? Vamos ver o que é esse tal desse jacobiano. Matriz jacobiana. Muito bem. No cálculo vetorial, matriz blá, que faz isso, que tem um mapeamento de blá, é assim. Tá bom? Essa é a matriz jacobiana. Então, você está transformando, você estava no mundo dos x e passou para o y, você deriva cada um, você fica, bom, é uma receitinha. Isso aqui, é claro, é deduzido, não é um negócio trivial. É derivada parcial. Isso aqui é derivada de y1 em relação a x1. Derivada de y1 em relação a x2. Vamos escrever isso. Então, o que é o jacobiano? Certo? Jacobiano é a matriz composta por y1 e x1. Derivada de y1 em relação a x1. Derivada de y1 em relação a x2. É isso mesmo? Vamos ver se eu não estou fazendo errado. Isso mesmo, fica um fixo e vai mudando de baixo. Derivada de y2... acabei de falar que fica... Derivada de parcial de y1 em relação a x3. E assim vai indo até chegar em derivada de y1 em relação a xn. E o que tem na próxima linha? Aí o y1 passou para y2, passou para y3 até chegar no m, que no nosso caso é n por n. Então a gente tinha n dimensões, foi parar fez uma transformação para n dimensões, então não reduziu. O eminho do Wikipedia é o nosso n, tá bom? Tem o mesmo número de dimensões. Então aí depois fica del y2 por del x1, del y2 por del x2, e assim vai indo até chegar no del y2 del xn. E assim vai indo até del yn del x1, del yn del x2 e até chegar no del
N del xn. Essa é a matriz. Diga. Isso aí, tipo, a gente está tentando ajustar que à medida que você vai modificando o espaço dos pontos para você poder modelar de uma forma mais simples, aí você vai ter que ir adicionando a mudança na integral também. Né? Senão ela não é igual. Para essa integral ser igual a essa no novo mundo, falta um fatorzinho de escala. Não pode sair apertando e empurrando, senão, porque a área muda na prática. Tipo então assim, tem uma escala para compensar. Porque isso aí você já modelou lá em cima. Você falou assim, na hora que o meu plano passar aqui, eu vou deixar um pedaço das gaussianas com os lados, eu tenho que saber calcular o pedaço das gaussianas. Você modelou lá do início e falou que o pedaço da gaussiana ia ser integral dos negócios. Mas aí, e se você fizesse assim, tipo, não quero calcular a integral agora, quero transformar meus pontos todos. Aí era tudo gaussiano. Eu primeiro faço todas as transformações para vir para círculo e calculo a integral do círculo lá embaixo. Não faço pressuposição nenhuma com a integral. Não daria certo, não? Porque aí você não ia precisar mudar nada na integral, entendeu? Você só ia ter que chegar lá embaixo e calcular... Mas isso é uma estimativa. Se tiver n dimensional, essa estimativa vai ser péssima. Tem um teorema que mostra que a razão entre... Quando você aumenta a dimensão, vai ficando cada vez mais esparso esse negócio de você colocar os pontinhos dentro do... Então, se for um negócio n-dimensional, a sua estimativa de integral por amostragem dos pontos é péssima. Chega uma hora que não dá mais para fazer. E do ponto de vista analítico, que é isso que nós estamos fazendo, né, com a formulinha, ele está sempre certo. Então, se você está 2 ou 3D, com os computadores que a gente tem hoje, dá para fazer isso que você está falando. Se for 10, 20, já não vai ficar legal. Você vai ter que simular tantos pontos para ter uma estimativa de integral boa, que era melhor fazer no braço. Entendeu? São dois jeitos diferentes de chegar. Antes, esse que você está falando não existia. Porque você não era capaz de fazer essas simulações todas. Agora dá para fazer. Mas muito, quando a dimensão é grande, não dá mais. Essa historinha que você fala, né? Quando você está calculando abaixo do gráfico, se você divide os pontinhos pequenininhos, calcular, você retângulozinho, você consegue ficar uma coisa simples e aí você consegue gerar muitos pontos nesse aí. Já não dá mais. Se o N for uns 10, já não dá mais. Mas isso que você está falando podia até ser. Ele funciona, é uma estimativa de integral por simulação. Daqui a 100 anos os caras vão ficar zoando a gente. Os antigos tinham que usar bambu para chegar nas coisas. Bom, então tá, essa é a matriz jacobiana. Por enquanto, eu não fiz nenhuma hipótese sobre como que y, como é que são as transformações de y para chegar em x, né? Isso aqui é genérico. E aí depois você vai lá e tira o determinante desse monstrinho e coloca ele aqui. É assim que faz para mudar de variáveis numa integral. Isso aqui é o fator que faz, dá para demonstrar que precisa disso, é o fator que faz você ter mudado de escala e a área continua sendo a mesma. Porque essa integral é a mesma que essa. Não pode mudar a área do negócio. Mas como eu estou mudando porque eu estou apertando, então eu multiplico por um fator que compensa. Qualquer transformação. Qualquer. Em particular a nossa. Vamos ver o que acontece com a nossa. Isso aqui foi um parênteses em verde. Então vamos voltar para a nossa. Como é que é a nossa? A nossa é y1 igual a x1 menos μ1. E vai ainda até chegar em yn igual a xn menos μn. Muito bem. Aplicando isso aqui, a gente tem, vamos lá. Vamos fazer? Derivando y1 em relação a x1, quanto que dá? 1. Deriva isso aqui, não tem x1 nenhum, dá 0. Deriva isso aqui, dá o que tinha na frente, que era 1. Maravilha, 1. Del y1 em relação a x2. 0, né? Não tem nenhum x2 aqui. Então, em relação a x2, isso é uma constante. Certo? E o outro, e o outro, e o outro. Dá 0, 0, 0 até chegar no fim. Del yn em relação a x... não, desculpa. Isso aqui é 1. Del y1 em relação a xn também vai dar 0, certo? Vamos continuar. Agora o próximo. O que era o próximo que tinha que fazer? É o y2 em relação ao x1. Então, agora o y2 em relação ao 1. Para y1, para x1